Então, continuando aí, pessoal, com nossas aulas de JavaScript. Então, tá aqui que nós fizemos aí. Daí vamos fazer o seguinte, só para não ficar muita coisa no arquivo só, né? Ficar tudo misturado e vocês não entenderem mais para frente. Eu vou criar um novo arquivo. Ok, no Dreamweaver, Ctrl N. HTML mesmo. Ok, basta clicar aqui em HTML. Create. Então, vou dar o título aqui de JavaScript. JavaScript. E vou salvar ele. Então, lá na minha pastinha JavaScript, nós estamos salvando lá no localhost, ok? Então, nós criamos uma pasta JavaScript e esse será meu aula 2, ok? Aula 2, salva. Já vou vir aqui no meu navegador, lá no nosso localhost, né? Então, localhost barra JavaScript. Tá aí. Então, aula 1 e 2. Então, aula 2 tá vazio, porque não fizemos nada ainda. Aqui dentro do título, né, debaixo do título, no nosso cabeçalho, vamos abrir a nossa tag de script, type text barra JavaScript e fechamos o script, para não esquecer ele aberto aí. Ok, feito isso, aqui dentro nós começamos então a digitar o nosso JavaScript. Então vamos ver hoje incremento e decremento, ok? Então só lembrando uma coisa, variáveis em JavaScript, como em variáveis em qualquer linguagem de programação, vocês não podem fazer o quê? Vocês nunca podem começar uma variável com número, ok? Então eu não posso declarar assim uma variável var 1b, ok? E atribuir alguma coisa a ela. Isso não existe, isso está errado. Então variáveis nunca começam com número, com caracteres especiais, por exemplo, ser cedilha, ok? Sei lá, qualquer caractere especiais, e comercial, porcentagem, ok? Então, variável sempre começa com letras, ok? Qualquer letra, ok? Ou com underline, tá? O underscore lá, beleza? Então, variável sempre começando com letras ou underscore, o underline nosso. Então, decremento e autoincremento. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, criar uma variável. Vamos dar aqui a variável de número. Aqui eu posso colocar o aqui, ó, número 1. Ela não começou com número, ok? Ela terminou, o número no meio, no final, pode ter o número. Tá? Letras, números no meio das nossas variáveis pode ter. Não pode ter no começo. Então, o número 1 vai receber 10. Vou criar uma outra variável chamada número 2. E ela vai receber 20. Ok? Então, vamos ver o que é o autoincremento e o decremento. Então, para me autoincrementar uma variável, eu coloco assim, ó, mais, 2 mais. Para me autodecrementar uma variável é menos. Ok? Só para vocês saberem. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou imprimir uma variável. Primeiro eu vou criar uma terceira variável. Opa. Var. Resultado 1. Ela vai receber o número 1 mais. Ok? Então, variável 1 recebe o número 1 mais. E aqui eu imprimo a variável. Então, aqui é um document. Ponto. Write, lembrando lá como é que imprime lá em JavaScript. Documento write. E aqui a variável resultado 1. Salvamos e atualizamos. Salvei meu documento, atualizei. Então aqui que eu fiz, ó, eu fiz ideia e mandei autoincrementar, então ele autoincrementou. Só que o que tem na variável 10? O que tem na variável? 10. E o que está aparecendo para mim? 10, ok? Então esse autoincremento aqui no final, quando eu coloco mais no final, tá ali autoincrementa a sua variável, só que não incrementa na própria linha, ele incrementa na linha de baixo,
ok? Como isso, então? Então, se nós fizer assim agora, ó, um outro documento. Eu vou colocar um BR aqui, ó. Vamos fazer assim, document.write, para ele imprimir um BR, para ele quebrar a linha. Daí um document, document.write, e vamos imprimir agora a variável número 1. Salvar e testar, só para vocês verem o que está acontecendo aí. Então é assim, ó. Quando eu dei aquele mais aqui, ó, no final, quando eu dou um mais, no final é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Vamos vir aqui. Então é a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó. Número 1 recebe número 1 mais 1. Então o número 1, quantos que vale o número 1? Ah, o número 1 vale 10. Então o número 1 mais o 1, 11. Não é isso? Isso, exato. Então a variável número 1, ela tem o valor 10 aqui em cima. E eu estou somando mais 1 ao seu valor. Então, a variável número 1 ficou com 11, ok? É a mesma coisa que você colocar aqui, ó, mais. Isso quer dizer, pegue a variável número 1, que é 10, e some mais 1. Só que na linha de impressão, nessa linha aqui de impressão, ele ainda continua valendo 10. Na linha abaixo dele, tá, na próxima linha que ele vinha existir, aí sim ele começa a valer 11. Daí ele auto-incrementa naquela próxima linha. Na linha que ele tem, na linha de auto-incremento, ele ainda possui o valor 10. Ok? Então, por isso que quando eu imprimi aqui, ó, o resultado, tá, ele estava com o valor 10, e quando eu imprimi o número 1 aqui embaixo, ele está com o valor 11. Beleza? Então, só que assim, existe o auto-incremento antes e o auto-incremento depois. Então, aqui eu coloquei depois. Quando eu coloco o auto-incremento antes, mais, agora sim, ó. Quando eu coloquei antes o auto-incremento, nessa linha aqui agora, ele auto-incrementa e passa a valer 11. Ok? Então, na linha de impressão do auto-incremento antes, ele já passa a valer o seu novo valor, que nesse caso é 11. Então, salvamos e atualizamos. Aí, então agora ficou 11 e o número de baixo 11 também. Ok? Então, esse é o auto-incremento e essas são as diferenças do antes e o depois. Aí, o decremento. O decremento é a mesma coisa. Vou deixar aqui ó, o auto-incremento antes mesmo. Eu vou fazer aqui embaixo. Vou copiar aqui esse documento.write aqui com BR. Vou dar um BR aqui, ó. Eu vou deixar outro BR aqui embaixo, ok? Então, eu criar uma outra variável, var resultado 2 recebe número 2 menos. Ponto e vírgula. Opa. E aqui é um document.write passando resultado 2. Então aqui vamos testar para ver o que aconteceu. 20. Por que ele tem 20? Lembrando que o auto-incremento depois só passa a valer nas próximas linhas. Então aqui é a mesma coisa que você pegar o número, né? Então aquela linha é a mesma coisa que você oferece aqui, ó, número 2 recebe número 2 menos 1. Então, número 2, opa, aqui, ó, número 2. Número 2 é quanto? É 20. Menos 1, 19, ok? Só que naquela linha que ele está aqui do auto-incremento, ele ainda não auto-decrementou, né? Tá? Então, ele não auto-decrementou ainda, ok? Então, ele está com o valor 20 ainda na linha. Tanto que se eu exibir aqui para baixo, ó, dá um document.write. Vamos colocar aqui agora o número 2. Salvar e testar.
Então 20, nas próximas linhas ele passa a valer o 19, que já diminuiu um do decremento, ok? Mesma coisa que o de cima, autoincremento antes e autoincremento depois, ok? Se vocês salvarem e testar, vocês vão ver lá que dá 19, 19. Beleza? Então, pessoal, autoincremento e decremento aí. Qualquer dúvida, lembrando, posta no fórum, tá? Então, continuando na próxima aula.